Eles os recolhiam pela manhã, cada um conforme o que conseguia comer, pois ele derretia com o calor do sol. Vou ler novamente. Eles o recolhiam pela manhã, cada um conforme o que conseguia comer, pois ele derretia com o calor do sol. Fala conosco, Senhor. A tua filha já orou por mim. Eu oro pela porção da tua palavra que será ministrada em nossos corações. Que ache um lugar no coração de cada um a tua santa e poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Esse texto fala da provisão de Deus, para os israelitas no deserto. O livro do Êxodo já diz tudo. Saída, foi registrado a peregrinação de Israel neste livro, no livro de Êxodo, desde a saída do Egito. E eles ficaram preocupados logo após atravessar o Mar Vermelho, pois eles não tinham que beber. Então, após uma grande vitória, Moisés, após o cântico de Miriam, de conseguir os israelitas atravessarem o Mar Vermelho a pés enxutos, a água não batia nos artelhos, nos tornozelos, na canela, passaram a pé enxuto, a pés enxutos, como diz a Bíblia. E Miriam, após a travessia, ela louva ao Senhor, ela agradece ao Senhor com um cântico de vitória. Após esse episódio, o povo está com sede, e o povo com sede, o povo reclama, e começa ali o queixume, algo que desagrada muito o coração de Deus. Vivemos, irmãos, a queixar da nossa sorte, como diz a própria palavra de Deus. Muitos de nós, o queixume faz parte da nossa deficiência adâmica, da nossa natureza decaída. Os homens vivem a reclamar, vivemos a nos queixar. Se o sol está muito quente, o sol está muito quente. Está chovendo muito, está chovendo muito. E vivemos assim, irmãos, nos pegamos nos mínimos detalhes, muitas vezes, nos queixando da nossa sorte. Por exemplo, se não fosse isso, teria acontecido isso. Se não tivesse chovido, então eu teria conseguido chegar no meu objetivo. Sempre, mesmo que inconscientemente, vivemos a nos queixar. Precisamos estar atentos a isso, porque a murmuração é algo que desagrada por demais, e a Bíblia mostra que deixa Deus irado. Se tem uma coisa que Deus fica irado, além do pecado da humanidade, é a pessoa que vive a murmurar, a pessoa que reclama de tudo. Você talvez não conheça ninguém assim. Nada está bom, nada está do agrado. E já diz o ditado que o segredo do fracasso é querer agradar todo mundo. Jesus não conseguiu, o Filho de Deus não conseguiu agradar todo mundo. Ninguém conseguiu agradar todo mundo. Deus não consegue agradar todo mundo, mesmo sendo Deus. Não conseguir de capacidade, mas da natureza do homem que é voltado à rebelião, e não consegue entender a vontade de Deus e não a ver como boa, perfeita e agradável. Eu já falei que a vontade de Deus é boa, mas às vezes no nosso paladar ela não é, porque às vezes a vontade de Deus é tirar coisas que amamos, tirar coisas que estamos apegados, tirar hábitos que gostamos. Então a vontade de Deus é boa no seu resultado final, mas o processo da vontade de Deus é doloroso, muitas vezes. Por exemplo, Jesus na cruz, a via dolorosa, tudo que Jesus passou até chegar na cruz, o profeta Isaías já tinha escrito lá em Isaías 53, que foi da vontade do Senhor esmagá-lo, moê-lo e fazê-lo enfermar até a morte.
Então foi da vontade de Deus que Cristo fosse moído, machucado naquela cruz. Tanto que no próprio capítulo, a partir do verso 11 de Isaías, o profeta messiânico vai dizer: mas depois ele ficará satisfeito com o fruto de tudo aquilo que o seu filho passou, que é a salvação de nossas vidas, que é a igreja, o povo de Deus reunido. Então, ao falar da doutrina, da provisão, uma doutrina bíblica muito importante, e falar desse Deus que providencia e que vai providenciar para você nesta manhã, e você precisa crer, o recurso necessário que você precisa, a resposta que você precisa, a cura que você precisa, tudo que nós precisamos vem de Deus e é providenciada por Deus. Quando entendemos um pouco, que eu também não sou entendedor profundo da doutrina da providência de Deus, porque ninguém consegue estudar a Deus em sua profundidade, mas mostra que o povo reclama e Deus dá o maná, e caía junto com o orvalho às 6 horas da manhã. Esse texto retrata, e há uma ordem de Deus, que o povo não guardasse o maná para o dia seguinte, porque iria apodrecer. Mas já existia a insegurança, a ansiedade, já era um mal do século no deserto. Preocupados com o dia de amanhã, que poderia não ter, talvez preocupados não consigo mesmo, mas com a quantidade de filhos, talvez preocupado com a esposa grávida, talvez preocupado com crianças recém-nascidas. São preocupações, se vocês observarem, nossas, que na nossa mente faz todo sentido, que na nossa mente é o correto. Se preocupar com a família, se preocupar com os filhos, mas a preocupação com o dia de amanhã, ela não só nos deixa ansiosos, não só nos atrapalha a nossa fé, quanto desagrada a Deus. Precisamos pedir a Deus que nos livre de estarmos presos ou escravos do dia de amanhã. Ontem já passou, hoje está passando, e amanhã, quem sabe o que vai acontecer? Jesus, quando foi tentado e ele estava com fome, 40 dias e 40 noites, a primeira questão que vem a ele é que ele transformasse a pedra em pão. E a resposta de Jesus, citando Deuteronômio, foi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A preocupação que temos, ela parece justa. A preocupação que temos com o dia de amanhã, ela vem camuflada de responsabilidade, ela vem camuflada de compromisso, mas não passa de ansiedade. Ela vem vestida de preocupação, ela vem vestida de prudência, mas muitas vezes não é. É que precisamos mentir para nós mesmos, para que aceitemos essa situação em nossas vidas. Eles não podiam guardar o maná para o dia seguinte. Jesus, quando faz a oração do Pai Nosso, ele diz o quê? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nos dai hoje. E pão não é só no sentido de alimento. Pão é tudo aquilo que atende às nossas necessidades físicas e até emocionais. Pão não é só num contexto de pão, de alimento, mas num sentido de necessidade suprida. E todos nós temos necessidades a serem supridas. Jesus também cita no Sermão do Monte, em Mateus 6,
Não andeis ansiosos por coisa alguma, como os pagãos. Como o quê? Como quem não tem fé, como aqueles que não têm um ponto de referência, como quem não tem um provisor, como quem não tem um Deus. Isso que Jesus quis dizer para eles. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, porque a vossa preocupação não pode acrescentar um côvado à vossa altura, ou seja, 45 centímetros, e não pode sequer adiantar mais um dia de vida para vocês. Basta cada dia o seu mal. Israel não aprendeu essa lição. Israel peregrinou 40 anos no deserto, e uma travessia que poderia durar 27 a 30 dias, durou 40 anos. Eles andavam, se tivesse o GPS em Moisés ou em algum líder ali, eles andaram em círculo e passavam em frente à terra prometida e não conseguiam enxergar. Porque enquanto eles se queixavam, eles se murmuravam, passavam pela porta da bênção e não enxergavam, porque perdiam tempo brigando, murmurando, se queixando da própria sorte. E a porta da bênção ali diante deles. A distância era de 30 dias ou menos, mas a Bíblia diz que Deus fez com que durasse 40 anos. Por quê? A resposta também está na Bíblia. Para que nesses 40 anos desse tempo de todos os murmuradores morrerem. Por isso que o povo peregrinou 40 anos. Porque não só alguns morreram, como no momento da codornizes ali se queixando, e morreram 22 mil quando Moisés joga o cajado e se transforma numa serpente ardente e mata todo mundo ali. 22 mil pessoas caem com carnes de codornas na boca, saindo pelas ventas, a Bíblia diz. As codornizes voavam a 1,5 metro, eles pegavam com a mão e diziam: Moisés, agora só codorna? Eles estavam reclamando que só tinha maná, agora está reclamando que só tem codorna. Moisés, joga o teu cajado no chão. Virou uma serpente ardente, flamejante, rápida, ligeira. 22 mil pessoas foram picadas naquele dia. Mas alguns, pela misericórdia, Deus ainda esperava que morresse de causas naturais. Então por isso tinha que demorar, rodando até aquela pessoa atingir ali a idade. E só escaparam quem? Josué e Caleb, que tinham saído com 40 anos, com 45 anos. E Caleb olha para Josué e só nós dois. Vocês têm noção que só Josué e Caleb, da geração das milhares de pessoas que saíram do Egito, só eles dois entraram da matrícula antiga, né? Josué manda 10 espias espiar a terra, 12 espias, cada um representando uma tribo, e 10 voltaram desesperados. Olha, os adversários são muito grandes, eles vão acabar conosco, somos como gafanhotos perto deles. E está Josué e Caleb quieto. E a Bíblia diz que o coração do povo se derreteu de medo. Veja o que um medroso, um murmurador é capaz de fazer no arraial do povo de Deus. Por isso que na batalha lá de Gideão tinha 32 mil, e Deus disse a Gideão: canta uma música aí, quem for medroso, covarde, volte. Começou a marcha, quem for medroso, covarde, volte. Quantos voltaram? 22 mil. Ficaram 10 mil. Separa agora e leva todo mundo para o riacho. Quem beber água igual um cão bebe água, separa. Mas Deus não falou a Moisés ou para quê. E quem beber água, olha, trazendo água na boca e olhando, separa.
Moisés deu baixa na carteira de mais de 9.700. Quando viram o riacho, se mergulharam. Teve gente que tomou banho, teve gente que fez a festa. E Moisés, deixa a menina brincar na piscina, deixa eu pular. E Deus só quis os 300 que bebiam água assim, olhando para ver se viu o inimigo, atento. Precisamos entender que o que Deus tem para as nossas vidas hoje, é para hoje. Jesus quem falou que Deus dá aos seus enquanto dorme, e que o reino dos céus é semelhante ao pai de família que pegou um punhado de semente, jogou no quintal, no terreno e foi dormir. Ele foi dormir, e quando ele acorda, os campos estão brancos para a seara, como foi cantado aqui pela nossa irmã Bruna. E eu creio que foi resposta de Deus para muitas vidas aqui. Verdade, Deus, é verdade. Confia no Senhor, confia na resposta de Deus na tua vida, confia que Deus não é Deus de improviso, confia que para cada lugar que você for direcionado, ou que você tenha que passar, o Senhor já providenciou lá na frente um recurso para a tua passagem. Aleluia, glória a Deus, amém. Ele não vai providenciando porque você teve que ir para cá, teve que ir para lá. Ele é Deus, Ele vê tudo por cima. E a alternativa que você tiver que seguir, por circunstâncias da vida, ou por vontade de Deus, Ele já tem lá na frente um posto de reabastecimento para você. Aleluia. Ele não vai te colocar numa estrada, Ele não vai permitir que você passe ou tenha que passar por um caminho que Ele já não tenha providenciado uma pessoa, um recurso, um emprego, um médico ou qualquer outra coisa que você tenha necessidade, que vai no momento certo topar no seu caminho. E naquele dia vai parecer coincidência, Agora ou depois? mas foi provisão de Deus que já estava providenciado para você. Amém, Senhor, é Amém. verdade, Deus. O povo ficou agoniado, mas eles recolhiam pela manhã, cada um conforme conseguia comer. Não podia entrar em desespero, ficar preocupado com o dia de amanhã. Esse exercício da fé, muitos foram reprovados. Porque no outro dia Moisés vai conferir as coisas, vai conferir a bagagem deles lá, e percebe um bocado de bolsas bichadas, porque eles guardaram, esconderam, pegaram sem Moisés ver. Não, Moisés sabe de nada, ele está falando isso para a gente não pegar. Ele está falando isso porque ele não tem 5 filhos. Ele está falando isso porque ele não está doente. Ele está falando isso porque ele não está passando pelo que eu estou passando. Cada um que sabe o que está passando. Às vezes passamos por coisas que nem sabemos o porquê estamos passando, mas o Deus da providência sabe que é para a glória de Deus. Amém. Amém. Precisamos crer num Deus que não é Deus de improviso, que se chegar um parente seu de um estado, ou de uma cidade, ou de um lugar que chegou sem te avisar, e você não estava esperando aquela visita, hoje não tem como, né? Hoje com Zap, Instagram, telefone, seria até um absurdo, a não ser que aconteça uma emergência. Mas principalmente antigamente acontecia muito isso. Chegava um parente, era uma surpresa boa, né? Mas já está sorrindo, preocupado. Meu Deus, chegou meu irmão do norte, chegou minha família, e agora? E começa a providenciar, começa a pensar, já olha para o galo no quintal e fala: tu vai sobrar. Hoje o Tião vai para a panela. Pastor, quando ia visitar na roça lá os membros, né? Não estão esperando, não tem internet. O galo do quintal já cantava como? Veio o pastor, veio o pastor. Já sabia que alguém ia sobrar naquele dia. Aí corria galinha, pinto para tudo quanto é lugar.
Me lembro que eu e o Paulinho dirigimos a congregação lá na roça do Gênio Papo, e tinha uma das irmãs antigas da congregação, a irmã Maria. E ela nunca sabia o dia, a hora que a gente ia chegar, mas ela queria ter o prazer de providenciar. Ela levava a gente no quintal assim: escolhe qual galo aí que vocês querem comer. Chegar na minha boca, encher o galo, olhar aquele galo pedreiro com aquela esponja, aquele ali, ó, tadinho do galo. Mas há minutos antes ela não sabia que teria que fazer aquilo, não estava nos planos dela, mas a alegria dela de receber era tanta que ela queria matar galinha, queria fazer alguma coisa, providenciar com alegria, com prazer. Mas o nosso Deus não é assim. É um Deus que providencia o recurso, a bagagem, tudo que for necessário. E eu já ouvi isso e eu creio também. Não está na Bíblia, mas a Bíblia indica isso, que a provisão de Deus muitas vezes vem através de pessoas que se colocam como instrumento de Deus em nossas vidas. Aleluia, é verdade. E as que não se colocam como instrumento, Deus usa com o propósito de nos abençoar. Você talvez pode lembrar, ou pode ter acontecido algum episódio desse na sua vida, de Deus usar pessoas até que de repente não crê nele, não serve a ele e não faz a sua vontade, mas naquele momento ele foi usado com o propósito de fazer a vontade de Deus na sua vida. Verdade, Deus. E na minha vida. Amém. E sem contar nos santos, que já têm a sensibilidade do Espírito Santo de Deus, que já percebe a necessidade do próximo e se sente impelido, ele abre mão, ele se abnega até de um projeto ou de algo, porque ele foi comovido pelo Espírito Santo, e ele foi usado como providência de Deus para aquela vida. Glória a Deus. Ah, se eu fosse contar as bênçãos, quantas provisões de Deus, com o nome de irmãos e irmãs que aqui estão nesta manhã. Se você pudesse contar quantas pessoas foi provisão de Deus na tua vida, quantas pessoas chegou no momento e foi uma porta de escape para a fraqueza, o próximo da fraqueza, da angústia, do medo, da murmuração, da angústia. Porque chorar é bom, precisamos ter os nossos momentos contritos, mas quando a gente chora muito, a melancolia, as lágrimas dos olhos impedem de vermos a glória de Deus no dia de amanhã. E aí Jeremias, eu me lembro em Lamentações 3, quando ele vê Jerusalém toda em ruínas, ele não foi na primeira leva nem na segunda. Nabucodonosor vem, leva uma safra, depois Nabucodonosor vem, leva mais outra, e Jeremias foi possivelmente na terceira leva. E ele olha Jerusalém em ruínas, ele andava por aquelas ruas, ele entrava no palácio e ninguém dava ouvidos. E quando ele vê tudo em ruínas, ele se queixa do Todo-Poderoso, ele apresenta a sua queixa a Deus, mas uma coisa ele diz: eu só quero trazer à memória o que pode me dar esperança, eu só quero ocupar a minha mente o que pode me dar esperança. Verdade, Deus. Os israelitas preocupados, mas lá no Egito eles se alimentavam com alhos, com cebolinhas, com o cheiro da carne na panela de Faraó. E eles tinham maná que descia cedinho. Por isso que fala terra que mana leite e mel, porque era o orvalho, era um cereal, um tipo de algodão de orvalho que tinha gosto de mel. E alimentavam eles, e só às 6 horas da manhã do dia seguinte, a neblina lá no meio do arraial, e era Deus fazendo o maná descer do céu para alimentar o seu povo. O salmista diz: porventura poderás, Deus, preparar uma mesa no deserto? Sim, poderá. Foi o que ele fez para Israel: maná, água, codornizes. E Josué e Caleb deixa todo mundo chorar, deixa todo mundo se queixar. Mas tinha uma coisa, Josué e Caleb: eles não eram todo mundo. Essa história de todo mundo tem enganado um monte. Está todo mundo reclamando, está enganando um
fonte. Porque você pensa que é bom estar com todo mundo, não é. Esteja a sós com Deus, é muito melhor. Aleluia. Glória a Deus. E a sós com Deus você pode estar em meio à multidão. Você pode estar a sós com Deus, olhando para mim neste momento e ouvindo a pregação da sua palavra. Você pode estar a sós com Deus do lado da sua esposa, do seu esposo. Você está a sós com Deus, porque você desplugou, se desconectou de tudo que tira a tua preocupação e só deixou aquele fio condutor que te leva até a presença de Deus, a pensar nas coisas de Deus. Por isso que Cristo leva cativo o nosso pensamento, e essa deve ser sua oração durante os cultos, quando estiver na casa do Senhor, na tua vida diária, com tua devocional com Deus. Senhor, leva cativo o meu pensamento a Ti. Sabe o que é que Cristo faz? Ele algema, ele aprisiona todo o pensamento, toda a preocupação, tira da tua mente e guarda. E aí você fica com a mente só para pensar nas coisas de Deus, só para pensar em Jesus Cristo, só para pensar em fazer a sua obra. Ele escolheu a cada manhã o maná, conforme o que conseguia comer, pois ele derretia com o calor do sol. O sol na Bíblia é apresentado como aflição. O sol, a Bíblia diz, não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira. O sol, ele tanto tem o sentido do sol da justiça que vai brilhar, que é a presença e simbolizando Cristo, mas o sol também tem um contraste, principalmente no Antigo Testamento, como algo que impede, algo que frita, algo que aflige. A aflição vem de fritura, vem da ideia de fritar, a palavra aflição. Quando Pedro usa as aflições que vocês estão passando, não eram aflições que nós temos hoje, com coisas abstratas, com coisas que estão no campo das ideias, com coisas que ainda não foi feito download para o tempo presente, com coisas que ainda estão na nuvem, com coisas que pode ser, que deve ser, mas que ainda não é. Então o que ainda não é, o que ainda não está sendo, glorifique e bendiga o nome do Senhor. Amém. Quando Pedro diz sobre as aflições, ele estava falando para um grupo de irmãos que estavam sendo fritados na grelha, assados vivos por causa do Evangelho. Como Antipas, a testemunha fiel, que foi colocada no bezerro de bronze e acende aí a fogueira. Ele ficou igual a costela abafada, o Antipas, por causa de Cristo. Quando entendemos a doutrina da provisão, entendemos também o porquê José passou por tudo que tinha que passar. Em nenhum momento ele se queixa dos seus irmãos. Em nenhum momento ele declara vingança aos seus irmãos. Em nenhum momento, com o anel de Faraó no dedo, ele se achou no poder de tomar uma atitude sobre o prejuízo causado. Que prejuízo? Longe do seu pai, não viu a sua mãe, os seus irmãos. E quando José perdoa os seus irmãos, está perdoado, mas eles estão com o pé atrás. Eles estão com o pé atrás, porque Jacó ainda está vivo, e eles respeitavam muito a presença do patriarca. Quando Jacó morre lá no Egito, que os irmãos de José já estão todos lá perdoados, eles não se sentiam ainda perdoados. Eles fazem uma reunião e dizem: olha, eu vejo que é necessário que, de novo, nós venhamos pedir perdão a José, porque o nosso pai morreu e agora nada impede ele de matar a gente. E aí marca uma reunião com José. José vai, não sei quantos anos eles viveram até a morte de Jacó, mas ficaram um tempo no Egito ainda com a presença do pai. E eles reúnem e dizem: irmão, a gente quer te pedir perdão de novo, o que a gente fez não foi justo. E aquele arrependimento, José para o discurso e diz: não foram vocês,
Foi Deus que me preparou, me trouxe. Olha a percepção de José da presença de Deus. Depois de ficar 2 anos no calabouço, ser vendido como escravo, ficar 2 anos na masmorra lá, como prisioneiro, tinha tudo para estar revoltado pelo veneno que ele passou, sem ter culpa alguma. Mas a resposta de José é magnífica. Deus me mandou na frente, para que hoje, como não tem cereal, não tem comida, não tem alimento em Israel, eu tomo conta de um celeiro de alimentos. Então não foram vocês, foi Deus que me mandou na frente, para hoje eu abrir a porta do celeiro e preservar a minha família, podendo alimentar vocês. Oh, glória! A percepção de José foi que Deus adiantou ele anos à frente, preparando a sua família pela escassez que iriam passar. Esse é o Deus da provisão. Esse é o Deus que está preocupado, sim. Ele diz para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, porque Ele cuida do dia de amanhã para nós. Amém. Não é que você não tem que se preocupar e deixar rolar e acontecer o que vai acontecer e deixar a vida me levar, não. É para você não se preocupar sabendo que alguém maior já está se preocupando e providenciando para você. Essa é a questão. Não é uma falta de responsabilidade com os compromissos futuros. Não é uma preocupação com a nossa vida ou com um ente querido nosso. Não. É você entender que você tem que pegar, como Pedro diz, lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabe o que é lançar? Vocês já viram, nas Olimpíadas, eles lançando? É com toda a força possível. É pegar rapidamente com força. Jogar, tirar é uma coisa. Já viu quando uma barata pousa o tapa que a barata ganha? As mulheres têm um jeito de pegar a barata por baixo com a unha assim, né? E fazer assim nela é um jeito magnífico, que ela já bate, já cai morta na parede. É um jeito, uma cavadinha assim que ela dá, não bate assim, não, ela não quer sujar, né? Não quer, é nojento, então é muito rápido isso. A gente faz assim, né? Mas vocês, mulheres, fazem assim? Como é que faz? É muito rápido. É assim que a gente tem que fazer com a ansiedade. Tratar ela como uma barata. Trate a ansiedade como aquele inseto que você tem nojo, que você não quer que cole em você, como uma rã, uma perereca. Pousou, pulou, você vai fazer como? Da maneira, aquela coisa nojenta, gelada, você vai... Eu não tenho medo de nada, de bicho nenhum, tá? Eu não tenho medo de bicho nenhum, então qualquer um eu enfrento ele. A ansiedade, a preocupação, ela deve ser rejeitada de imediato, e a gente não pode se conformar que ela permaneça em nós, porque o apóstolo Pedro diz, lançando sobre ele, não é diante dele, não é perto dele, não é no trono dele, é lançando sobre ele, sobre Cristo. Eu convido você nesta manhã, pelos olhos da fé, faça um exercício da tua fé. Pega a sua ansiedade agora, pega o que está te preocupando, o que está te angustiando, conta, dívidas, preocupações, saúde, até coisas boas também nos inquietam. Pega toda a tua ansiedade, faz um bolo como se fosse uma bola de neve e lança sobre ele. Pastor, é sobre Cristo? A Bíblia diz que é sobre ele, sobre Jesus. Meu Deus. E não é sobre, é sobre, em cima. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Já citei essa frase do Martin Luther King, que eu gosto muito, e toda vez que entro nesse assunto eu lembro. Martin Luther King dizia: tudo que eu segurei com as minhas mãos eu perdi, mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus eu ainda possuo, eu ainda tenho.
ainda está guardado. Observe quantas coisas na vida nós perdemos, tentando segurar com nossas mãos, tentando dar um jeito para não perder, para não ir embora, para não escoar, para não sumir, para a gente não perder, e a gente se desdobra e olha, foi em vão. Porque você lutou com suas próprias forças. Mas o que você entrega na mão de Deus, você ainda possui. Mas não faz aquela oração peteca não, tá? Eu botei na mão de Deus para Deus tratar. Ali nas entrelinhas está dizendo assim, mata Deus e leva. Tem esposa que já entregou o marido na mão de Deus, né? Para Deus preparar o tadinho, né? Exumar o coitado. Senhor, não está tendo jeito, prepara e leva. Deus olhando para a criatura assim, quem vai é tu, infeliz. Se acha no direito de botar outra pessoa na mão de Deus, coloque a sua vida na mão de Deus. Coloque as suas preocupações, as suas ansiedades, os seus medos nas mãos de Deus. E Ele tem cuidado de vós. Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso sustentador. E o que eles deixavam para o dia seguinte, e aí foi fruto de experiência, de experimento. Derretia por causa do calor do sol. Foi em vão. Jesus também fala daquele homem que prepara, ele está crescendo, ele está ganhando muito, ele está fluindo, né? E ele diz, agora eu vou construir um celeiro maior para colocar um monte de alimentos. E Jesus aqui, coitado, mal sabe ele que hoje à noite lhe pedirão a sua alma. E o que ele dará em troca? O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu encerro com a triste e real história da vida do meu tio, que vocês tiveram o prazer de ver ele aqui algumas vezes, que chegou a um ponto que a vida dele era conquistada, e ele estava conquistando, mas isso o consumiu de uma tal forma que ele ficou gripado numa terça, foi internado na quarta e na quinta ele morreu. Uma semana antes estava com a gente aqui almoçando, aqui na igreja. E ele tinha dito para minha tia, que é a esposa dele, vamos pedir carta de Palmares e vamos congregar aqui, aqui na Cancela. E ele encontrou minha irmã na segunda em Santa Cruz, que a minha irmã mora em Santa Cruz. E ele disse, olha, eu fui lá no Edivan, a gente está pensando em ir para lá. E ele estava com planos. E o Senhor chamou naquela semana. Fui lá com alguns diáconos no UPA, lá em 7 de abril, lá em Paciência, para lá. E ele ainda estava internado quando eu fui. Fui rápido, mas já estava de um jeito. Foi muito rápido. E meu tio veio a óbito. E a triste história maior é que o sepultamento dele foi pela manhã. À tarde, a filha dele já estava aprendendo a dirigir o carro dele, o genro já desocupando o guarda-roupa e já desocupando a casa. No mesmo dia à noite já tinha se mudado para dentro da casa dele, de tudo que ele construiu, casada, com família. E a dor maior foi ver que tudo que ele trabalhou com suor, tinha um carro, outro no consórcio que estava na última prestação, para pagar a última, para pegar um carro zero e já com um carro novo. A casa construída, a gente tinha um tempo sem ir lá, tinha até outra casa em cima já. E todo aquele suor, hoje,
está sendo fruto de briga na família. O Senhor chamou e ele não teve tempo para botar a casa em ordem. Devemos crer na provisão de Deus para o dia de hoje, e basta cada dia o seu mal. Pegue toda a sua preocupação de segunda-feira, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, e confie em Deus. E não é teologia da prosperidade não, mas eu creio em um Deus que faz prosperar aqueles que creem no seu nome, na sua palavra. Amém. Que ainda essa semana você vai ter uma resposta da provisão de Deus na tua vida. Amém. Glória a Deus. E assim será. Você vai ver a glória de Deus na tua vida. Amém, Senhor. Porque você pegou essa ansiedade de hoje, mas que não é para hoje, e jogou e lançou diante do trono do Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor, fala com